Muito bem, então, pessoal, vamos começar a nossa videoaula aqui. O conteúdo, então, vai ser ali a Unit 4, page 49, ok? Superlatives. Nós vamos aprender aqui nessa aula e nessa videoaula também um pouquinho dos superlativos. Então, vejam que eu fiz até uma brincadeirinha aqui, né? Coloquei um super-herói, porque o cara aqui é o superlativo. Eu sei, não teve nada a ver, foi fraco, mas tudo bem, vamos lá, ok? Então, como o teacher havia comentado, quando a gente vai falar de superlativos, quando a gente usa os superlativos, nós estamos dizendo que alguma coisa é a mais ou é a menos em determinada situação. E aí, para a gente utilizar os superlativos, a gente precisa prestar atenção em algumas regrinhas básicas que o teacher vai colocar aqui para vocês nesse momento. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui com o superlativo, ok? De superioridade, ok? Esses nomes vocês não precisam saber, vocês precisam saber como é que a gente usa. Então, quando eu quero falar que alguma coisa é a mais, ok? Como que eu faço? Primeira situação, eu presto atenção no tipo de adjetivo que eu tenho. Se eu tiver um adjetivo curto, como é o caso aqui da tela que vocês estão vendo, né? Como que funciona? Eu vou usar a palavrinha the. Muito importante vocês não esquecerem do the, porque alguma coisa é a mais, tá certo? Esse a, esse o vai ser o the. Eu vou pegar o meu adjetivo aqui, ok? Que adjetivo curto pode ser big, old, small, young e assim por diante. E eu vou acrescentar nesse adjetivo três letrinhas, que seria o EST. Querem ver só? Vamos pegar um exemplo aqui. O teacher colocou assim, ó, usando o adjetivo old. Como que eu diria em inglês? Andy é a menina mais velha na sala. Como é que vocês acham? Seguindo essa informação que o teacher deu aqui para vocês. Andy é a menina mais velha da sala. Como que ficaria? Muito bem. Na videoaula, quando vocês estiverem assistindo lá para revisar, para estudar para a prova, provavelmente vocês não vão ouvir as respostas de vocês, porque o áudio não tá só saindo aqui no meu ouvido, então não tá gravando. Mas não tem problema. De qualquer forma, o que vocês me falaram tá certo. Então vamos colocar aqui, ó. Angie is the oldest girl in the classroom. Eu estou comparando a Angie com alguma pessoa? Pois é. Exatamente, Letícia. Então, assim, eu peguei um grupo ali que seria as meninas da sala e eu disse que a Andy é a que se destaca, ela é a mais velha, né? Então, sim, indiretamente eu comparo, sim, mas na prática aqui, na frase, não aparece mais ninguém. Eu só tô falando da Andy. Então, Andy é a mais velha, is the oldest girl. Diga, Cauã. Ela vai ser a mais alta, exatamente. Se não houver outras alunas da sala, ela vai ser a mais alta. Mas não deixa de ser a mais alta, não é? E não vou deixar de usar o superlativo. Vamos pegar um outro exemplo aqui então, ó. Inglês. É verdade, é verdade. A Mariana falou que por que que a gente está falando alto se ela é a mais velha? É verdade, confundimos os adjetivos aqui, Cauã. Então, vamos lá, continuando, faz parte, foi um ato falho, não é? Deixa eu até colocar aqui a minha cabeça para cima, para não incomodar o exemplo aqui. Easy, fácil, também é um adjetivo curto. Cuidado aqui, eu vou chamar a atenção de vocês depois aqui para a questão do Y, mas a regrinha é a mesma. Inglês é a matéria mais fácil na escola. Como é que eu diria isso em inglês? English is the easiest subject at school. It's true. Então, só um detalhezinho importante aqui. Teacher, mas de onde surgiu essa letter I aqui, ok? Então, quando a gente for usar aliás, o superlativo, ok, de superioridade aqui, né, ou mais, quando o adjetivo termina com Y, alright, e antes do Y tem uma consoante, a gente tira o Y e coloca um I no lugar dele. Algo bem parecido com o que acontece nos comparativos também. A regrinha é a mesma. Então, para vocês não se confundirem, se o adjetivo termina em Y, eu tiro o Y e coloco um I. Depois eu coloco o EST, ok? Inglês é a matéria mais fácil da escola. English is the easiest subject at school. Mais uma, pessoal, vamos lá. Ó. Late, que seria aqui atrasado, né? Você é sempre o aluno mais atrasado a chegar.
Como que eu diria isso em inglês? Aham. The latest student to arrive. Exatamente. You are always the latest student to arrive, ok? O aluno mais atrasado, ok? Então, pessoal, o que eu quero que vocês tenham bem claro aí é que quando eu uso superlativo, eu não estou comparando ninguém. Eu estou dizendo que aquilo sobre o que eu estou falando é o mais ou é o menos. Por que que eu bato nessa tecla? Porque os exercícios que a gente vai fazer vão tentar confundir vocês, colocando duas coisas ali para serem comparadas. Aí não é o superlativo, é o comparativo que a gente já estudou nas units 2 e 3. Vamos lá então, tranquilo aqui com os adjetivos curtos, como é que é a forma que a gente utiliza? Muito bem. Então agora a gente vai partir para os adjetivos longos, ok? Vamos colocar a minha cara aqui de novo para baixo, né? Pronto. Então, para os adjetivos longos, pessoal, existe uma pequena mudança. Como ele já é longo, eu não vou acrescentar nada a ele quando eu quiser dizer o mais ou o menos. Como que eu faço então? Eu vou usar essa expression aqui, ó, the most, o mais, né? Então, por exemplo, aqui, ó, interesting, que é interessante. Como é que eu diria? Inglês é a língua mais interessante. Isso aí. English is the most interesting language. Vou colocar de novo meu rosto aqui para cima para não atrapalhar. Então, olha só, pessoal, o que é interessante a gente notar aqui? E qual que é o erro comum de todo mundo? Todo mundo quer usar the most em todas as situações, porque eles fazem o equivalente, né? Traduzem na cabeça ali, fazem o equivalente ao português no inglês. Só que vocês não vão fazer isso, porque vocês sabem que nos superlativos eu preciso prestar atenção nos adjetivos. Se o adjetivo é longo, eu uso the most. Se o adjetivo é curto, eu uso est no final dele. Eu acrescento as letrinhas no final do adjetivo. Vamos pegar mais um exemplo aqui de adjetivo longo. Important. Família é a coisa mais importante. Como é que ficaria essa minha frase? Family is the most important thing. A família é a coisa mais importante, ok? Então a gente já sabe trabalhar com os adjetivos curtos e a gente já sabe trabalhar também com os adjetivos longos. O que está faltando a gente descobrir aqui que aparece na nossa Unit 4? Está faltando os nossos, aquelas exceções, né? Aquelas coisas que a gente precisa prestar atenção. A primeira delas está aqui, pessoal. Quando os adjetivos, aquele lance de escrever, esse não é um problema quando a gente fala, mas quando a gente escreve, né? Quando o adjetivo termina ali em consoante, vogal, consoante, a famosa CVC, alright, CVC, eu preciso fazer o que com a última letra? Eu preciso dobrar a última letra, né? A regrinha é a mesma, só que na hora de escrever eu dobro a última letra. Então, por exemplo, ali, ó, big, né? O apartamento dela é o maior da cidade. Como é que ficaria essa frase? Podemos usar apartment. Podemos usar apartment. Não tem problema. Her apartment is the biggest in city. Ou então, eu coloquei town aqui, mas vocês poderiam usar city também, são sinônimos, né? Tem uma pequena diferença, mas pô, a gente pode usar a palavra dwell, mas isso é bem britânico, assim. Eu particularmente não uso. Então, assim, eu prefiro apartment, acho que é até mais tranquilo porque é parecido com o português, ok? Então, her apartment is the biggest in town. Então vejam que é a mesma regrinha, mas como o big termina em consoante, vogal e consoante, eu dobro a última letra. Então isso aqui é bacana porque essa regrinha vale para várias outras situações. Então a gente acaba revisando. Vamos pegar mais um exemplo aqui, ó. Aquele é o cachorro mais gordo na loja. Como é que eu diria isso em inglês? Opa, tivemos vários exemplos diferentes aí, ó. That is the fattest dog in the store. Eu geralmente uso o adjetivo antes quando eu uso o superlativo para não precisar ficar repetindo o substantivo ao qual eu me refiro. Então eu poderia falar That dog is the fastest dog in the store, mas eu fico repetindo dog. Então, that
is the fattest dog in the store. Vejam que fat, consoante, vogal, consoante, eu dobro a última letra. E finalmente mais uma aqui para vocês, pessoal. Sad. Aquele menino é a criança mais triste aqui. Como é que ficaria essa frase? É, eu vou fazer um pouquinho diferente. Se bem que, olha só, that boy is the saddest kid here. Ou então child, como a Leite falou. That boy is the saddest kid here. Ou eu poderia falar, that is the saddest kid here. Foi bom porque eu tenho os dois exemplos ali para vocês verem que as duas situações são possíveis. Mas, de qualquer forma, ficou claro aqui, né? Consoante, vogal, consoante, nós dobramos a última letra. Beleza até aqui? Yes? Para terminarmos, então, temos as nossas queridas exceptions, os irregular superlatives, né? Que são os mesmos lá dos comparativos. Vocês lembram quais são os comparativos, os adjetivos irregulares lá nos comparativos? São três: good, bad e far, certo? Eles continuam irregulares nos superlativos também. Então, por exemplo, aqui, good. Se eu quisesse falar, o Rei Leão é a melhor animação, como é que ficaria essa frase? The Lion King is the best animation, exatamente. The best. Se eu fosse seguir a regrinha, ficaria the goodest. Mas como ele é uma exceção, ele fica the best, não é? Vamos pegar mais uma aqui, ó. Vamos pegar o bad agora. John é o pior jogador no time. John is the worst player in the team. Ele é o pior, the worst. Se eu fosse seguir a regrinha, ficaria the baddest. Então, cuidado, ok? E finalmente, far, que não está no nosso livro, mas eu acrescentei para a gente aqui como uma curiosidade, já que a gente viu nos comparativos também. Vá para o hotel mais longe e fique lá. Go to the farthest hotel and stay there. Go to the farthest hotel. Então, olha só, pessoal, esse você eu gostaria que vocês anotassem, porque não tem no livro, tá certo? O que eu quero chamar a atenção aqui também de vocês, muito importante. Não aconteceu muito quando a gente estava trabalhando os comparatives. Vocês têm a tendência, os alunos têm a tendência de confundir o superlativo com o comparativo. Então, notem, quando eu tenho o comparativo de good, é better than. O superlativo, the best. O comparativo de bad, worse than. O superlativo, the worst. O comparativo de far, farther than. O superlativo de far, the farthest. Tá certo? Então, com isso, a gente tem todas as regrinhas aí dos superlativos. Tranquilo, pessoal? Deu para pegar como é que funciona? Muito bem. Então, that's it, guys. Ficamos por aqui com os superlativos lá da page 49 da nossa Unit 4 do livro didático, beleza? É isso aí.